Bom dia a todos e a todas. Queria cumprimentar o presidente da comissão, o senador Cristóvão Buarque, além de um grande senador, um amigo, que nós tivemos uma longa convivência em vários momentos da nossa vida política. Cumprimentar o senador Omar, a senadora Ângela, demais participantes aqui, jornalistas, assessores, militantes de movimentos, e iniciar dizendo que eu costumo brincar que o Ministério das Comunicações é o ministério mais importante do Brasil. E digo isso porque hoje todo mundo tem uma dependência brutal na sua vida cotidiana, pessoal, profissional, das comunicações, especialmente de um artefato relativamente recente na vida das pessoas e que se torna cada vez mais útil e importante para facilitar a nossa vida, chamado smartphone. E a telefonia celular é um dos objetos, tanto do desejo das pessoas, em todos os cantos do Brasil e do mundo, como também é objeto de muitas reclamações e críticas, porque é um serviço, evidentemente, complexo e que exige muitos investimentos, e, ao mesmo tempo, também as empresas que atuam no setor têm aquela tendência inevitável dentro do capitalismo, que é buscar maximizar seus lucros e, portanto, nesse equilíbrio entre a fiscalização, o poder concedente, a capacidade de interação do Estado com o interesse público e as empresas privadas, há sempre uma tensão. E também porque, na outra parte do Ministério, nós temos a discussão sobre o papel da comunicação de massa também no Brasil e no mundo. Como é que os instrumentos de comunicação de massa se referenciam em relação à atividade humana, à cultura, à política, às questões de comportamento, às questões sociais em geral. Para além disso, nós temos um instrumento também relativamente novo, mas que se torna cada vez mais central e que o smartphone é apenas um dos veículos de sua interação, chamada internet, a rede mundial de computadores, que também é algo de extrema complexidade, de extrema importância para a vida dos países e cada vez mais um instrumento de comunicação política, um instrumento de interação e de serviços. Então, eu queria iniciar, vou passar uma pequena apresentação. Primeiro, acho que todos conhecem, mas é bom sempre lembrar que o Ministério tem 3 secretarias. Secretaria de Telecomunicações, que cuida da parte de telefonia, a parte de internet, e tem como principal missão desenvolver uma estratégia para que a banda larga, móvel e fixa, chegue a todo o país com custo razoável e com qualidade também que seja boa, que seja uma qualidade que ajude as pessoas a integrar seus serviços, suas atividades comerciais, a integrar a parte cultural e a parte de comunicações em geral. A Secretaria de Comunicação Eletrônica, que cuida basicamente da radiodifusão, ou seja, todo o processo de concessão, de renovação, o processo de alterações de outorgas, mas principalmente uma estratégia para a radiodifusão, uma vez que nós entendemos que a radiodifusão é um dos instrumentos fundamentais de integração nacional e também de integração regional no nosso país. Também na Secretaria de Comunicação Eletrônica, combinado com a de Telecomunicações, nós temos um grande desafio da digitalização da televisão no Brasil, que deve se concluir até 2018, mas eu vou falar mais tarde sobre isso. E na Secretaria de Inclusão Digital, que é uma secretaria relativamente nova, tem apenas 4 anos, ela tem como tarefa supervisionar e coordenar todos os esforços do governo federal na área de inclusão digital, chamados telecentros, o acesso de regiões remotas ao sinal da internet, a banda larga em regiões remotas, e também programas que possam incentivar o uso dos instrumentos digitais pelas comunidades, especialmente as comunidades de baixo nível de inclusão. E temos 3 estruturas vinculadas ao Ministério: a Anatel, que é a agência criada pela Lei Geral de Telecomunicações para fiscalizar, supervisionar e normatizar, no que lhe cabe, as atividades de telecomunicação. A empresa, que é uma das referências de credibilidade no Brasil, os Correios,
que é uma empresa com importância fundamental para o Estado brasileiro em termos de capilaridade e de integração das atividades. Cumprimentar o senador Hélio também. A capilaridade e a integração postal brasileira e também de serviços e logística, e a Telebrás, que era a antiga holding do sistema telefônico e que foi reativada ainda no governo Lula para ser a grande empresa brasileira para prover infraestrutura de banda larga, de maneira complementar ao setor privado, mas de maneira a representar os interesses públicos em relação à questão dessa tecnologia tão fundamental para a sociedade. As missões do Ministério, todos conhecem, a formulação e articulação das políticas de comunicação, enxergar o acesso à comunicação como parte do processo de inclusão social, econômica e cultural, a regulação, fiscalização e avaliação das políticas e serviços de comunicações. Iniciando a parte de telecomunicações, nós temos que, primeiro, fazer algumas observações. Nós temos a telefonia e a internet, são dois dos setores campeões de reclamação do consumidor. E, obviamente, pela sua capilaridade, pelo seu interesse e pela quantidade de cidadãos brasileiros que estão integrados a esse sistema, mas também por deficiências de qualidade das operadoras que precisam investir mais e melhor, e o papel do Ministério é induzir esse investimento. É um problema mundial, não é um problema do Brasil apenas. A qualidade da telefonia, os senadores viajam muito para representar o Senado em missões oficiais e sabem que não é um problema só do Brasil. No Brasil nós temos um problema de desigualdade. Regiões são muito mal atendidas, que reflete um pouco a desigualdade social e regional do Brasil. Mas é um problema concreto que nós temos que enfrentar de maneira objetiva, cobrando das operadoras que elas melhorem a qualidade do serviço de telecomunicações. Nós temos um esforço objetivo para ampliar, através de medidas legislativas, os mecanismos para prestar esse serviço de maneira adequada. Dois exemplos recentes são a Lei das Antenas, que o Senado teve um papel fundamental para aprovar, assim como a Câmara dos Deputados, e a desoneração das pequenas antenas, que foi por medida provisória e que também permite que as empresas de telefonia, de telecomunicações, possam ampliar a cobertura e melhorar o sinal nas regiões que sofrem mais com problema de sinal, até pelo relevo de algumas regiões do Brasil. Nós temos um problema de custo, o custo da telefonia ainda é elevado, está em queda. Nos últimos anos, a telefonia não contribuiu para a inflação, ao contrário, contribuiu para reduzir a inflação, telefonia e telecomunicações em geral, mas uma boa parte do custo da telefonia no Brasil não é um problema operacional das empresas, é um problema do nosso sistema tributário, que tem como base central do financiamento dos estados o ICMS, e o ICMS é grande parte do custo da telefonia no nosso país. Nós temos, a Anatel tem feito uma política acertada de redução dos valores da tarifa de interconexão. Vocês veem que em 2013 era de 33 centavos, já foi muito maior do que isso. A previsão é chegar até 2019 com 2 centavos apenas a tarifa de interconexão, para promover justamente essa integração de todo o sistema sem custos de interconexão. Senador Crivella, um prazer estar aqui nessa audiência também com a sua presença. Esse é um retrato um pouco do que foi a evolução da banda larga fixa nos últimos anos no Brasil. Vocês veem que o crescimento ele é mais intenso na região norte e nordeste, evidentemente porque a base também é uma base menor, não é apenas um mérito mas de certa forma é importante registrar que nós estamos reduzindo a diferença entre o norte e o nordeste e as demais regiões. Em todas as áreas o crescimento é muito importante, é uma demonstração de que existe uma demanda reprimida, que as pessoas querem se integrar mais à rede através de banda larga, e não é um problema só de acessar a internet para entretenimento, como muitos avaliam precipitadamente, mas fundamentalmente uma necessidade do setor público e do setor privado, usar os instrumentos de comunicação em rede para viabilizar negócios, para viabilizar atendimento a demandas públicas e privadas e para viabilizar a integração entre as pessoas físicas e jurídicas. A banda larga móvel é um fenômeno
extremamente importante em termos de evolução, embora ainda haja demanda reprimida. É preciso registrar que o crescimento é muito forte no Brasil. No 3G já são 138,8 milhões de acessos. Acesso, só para registrar, cada aparelho conectado é um acesso, em 3.599 cidades. E no 4G já são 4 milhões de aparelhos, de acessos, em 323 cidades. Só não dá para dizer que são todos telefones, porque alguns são equipamentos de trabalho que não são para telefonia ou para o acesso de internet simplesmente, mas interconexão entre máquinas. A velocidade média no Brasil da banda larga fixa, ela tem tido um crescimento comparável a outros países. Evidentemente que ainda temos uma deficiência grande em algumas regiões que não têm acesso ou que têm um acesso com uma banda muito lenta, e nós temos que ampliar o investimento, e essa tarefa do programa Banda Larga para Todos, que nós vamos apresentar em seguida. Entre 2015 e 2018, nós temos a missão de ampliar os acessos de banda larga móvel e fixa de 197 milhões para 300 milhões, dentro das metas do programa Banda Larga para Todos, que depois será apresentado detalhadamente quando estiver concluída a sua estruturação. A velocidade média, que hoje é de 6,8 megas, e muita gente questiona, mas essa é a velocidade média do país? A velocidade média, como toda média, a média ela tende a não ser muito inteligente, porque ela é simplesmente uma média. A nossa meta é elevar essa média para 25 mega no país todo, evidentemente levando em consideração que nós queremos que essa média seja mais próxima de uma mediana, e que as cidades com 3G passem de 3.805 para 4.994 até 2018, e cidades com 4G de 53 para 1.142. E, a depender da evolução tecnológica, da estrutura da indústria mundial, possivelmente fazer o lançamento do 5G, da quinta geração, até 2018, se estiver disponível essa tecnologia, que já está em fase avançada de elaboração e de padronização. Na comparação internacional, se a gente usar os índices da União Internacional de Telecomunicações, o Índice Geral de Desenvolvimento em Telecomunicações e TI, o Brasil está, em relação à média mundial, abaixo da média mundial, mas com um crescimento superior ao restante do mundo, um crescimento de 32%, enquanto o resto do mundo está com 21%. Ainda com a comparação internacional, que é sempre importante nesse assunto, nós vemos que a proporção de usuários com internet no Brasil cresce a cada ano, como já foi dito anteriormente, ainda num patamar abaixo dos países desenvolvidos e abaixo da média das Américas. Evidentemente, a média das Américas é puxada pelos Estados Unidos, mas o fato é que o Brasil ainda está aquém da média das Américas, e é fundamental retirar essa defasagem. Vocês veem que a quantidade de assinaturas de banda larga móvel por 100 habitantes, o Brasil já consegue se equiparar à média das Américas, mas ainda está bem abaixo dos países desenvolvidos, e nós temos que, evidentemente, buscar também superar essa defasagem. Quantidade de assinaturas de telefonia móvel por 100 habitantes, nós temos uma situação sui generis. O Brasil tem mais do que os países desenvolvidos, as Américas, e isso se deve, em grande parte, ao desenvolvimento do pré-pago no Brasil, que é um fenômeno bastante concentrado no Brasil. O pré-pago tem uma predominância, e muitas pessoas têm mais de uma linha, mais de um chip, né? Ou mesmo quando tem um aparelho só, mas mais de um chip para usar as tarifas mais adequadas a cada ligação. Aí a configuração ficou ruim, né? A razão entre as receitas do setor de telecomunicações e o PIB, o Brasil, vou ler aqui no meu tablet, porque ali ficou ilegível embaixo.
a primeira coluna do Canadá, com 2,49%, os países da OCDE, 2,95%, Estados Unidos, 3,51%. Ou seja, o Brasil tem uma participação maior nas receitas do setor de telecomunicações em relação ao PIB. Parte disso se deve ao sistema tributário brasileiro, como eu já falei anteriormente, o sistema iníquo, que tem o ICMS como base principal de financiamento dos estados, o que encarece todos os produtos e serviços para o consumo interno, e não apenas as telecomunicações. O nosso programa Banda Larga para Todos tem como meta principal levar a banda larga para pelo menos 95% da população até 2018 a um custo acessível, um custo que seja comparável com a renda média do brasileiro. Elevar a velocidade média, como eu falei anteriormente, de 5 para 25 mega por segundo, alcançar 300 milhões de conexões e a meta de acesso de 45% dos domicílios urbanos com redes de acesso via fibra ótica. Você sabe que a banda larga ela não requer necessariamente fibra ótica, mas a fibra ótica permite uma velocidade muito maior e uma estabilidade muito maior. Então, a ideia é que tenha pelo menos 45% dos domicílios urbanos com a fibra ótica na porta da sua casa. Financiamento via orçamento federal, mas também utilizando desonerações tributárias, leilões reversos e investimentos privados. A ideia é atrair o investimento privado através de mecanismos de indução tributária ou normativa para que as operadoras e outras empresas, os pequenos provedores, possam fazer investimentos fortes em fibra ótica até 2018. Os detalhes estão em fase de conclusão e assim que estiverem disponíveis eu vou apresentar para as duas comissões da Câmara e do Senado para podermos debater as estratégias e colher contribuições dos parlamentares. Conexão em escolas públicas capaz de viabilizar os trabalhos pedagógicos dos alunos, ou seja, a ideia da conexão das escolas, hoje todas as escolas urbanas estão conectadas à internet, mas a banda é muito pequena, o que serve a algumas atividades escolares, serve à administração da escola, mas não é compatível com a digitalização pedagógica das escolas brasileiras. E nós achamos que esse é um assunto fundamental para um país que se pretende ser uma pátria educadora. Portanto, nós temos que assegurar de 50 a 100 mega por escola para viabilizar essa integração pedagógica para uma estratégia de ensino digital que, junto com as demais estratégias de ensino, possa acelerar e melhorar a qualidade do ensino fundamental e do ensino médio no Brasil. É bom lembrar que o impacto do setor de telecomunicações na economia diretamente é muito relevante, são 5% do PIB do Brasil, 227 bilhões em 2013, está dentro da média mundial, e tem um impacto muito decisivo em relação ao desenvolvimento, ou seja, aonde você chega a internet banda larga, o crescimento do PIB, estatisticamente, por estudos internacionais, ele se torna muito mais rápido e qualitativo do que onde você não tem acesso fácil à internet. Nós temos uma estratégia para conteúdos digitais criativos, que é para desenvolvimento de conteúdo para os smartphones e para TI de maneira geral, que possam ser adequados ao nossa estratégia de fomento da economia digital, tanto através da questão da TV digital com o Ginga, que foi o equipamento, o software de interatividade que foi escolhido à época da implantação da TV digital, como também as aplicações de smartphones. Vocês sabem que foi desonerada a tributação para os smartphones para incentivar o consumo desses equipamentos que ajudam as pessoas no seu dia a dia, mas o condicionamento para que as indústrias tenham acesso a essa desoneração é a presença de conteúdo nacional nos aplicativos dentro do smartphone que se beneficia da desoneração. As iniciativas pessoais e de grupos em termos de inovação e tecnologia, nós trabalhamos para dar visibilidade e exportar, e várias
pequenas empresas brasileiras já estão exportando seus conteúdos digitais através da relação com as grandes fabricantes mundiais de aparelhos de telecomunicação. E nós estamos trabalhando para viabilizar no ano que vem, na Feira Mundial de Barcelona, de mobilidade, que nós tenhamos um grande estande brasileiro com conteúdo nacional tecnológico, tanto de hardware quanto de software. O FUST é um instrumento que nós pretendemos ampliar a sua utilização. É um fundo contábil, é um fundo que tem sido represado historicamente para os cumprimentos das metas orçamentárias, mas nós entendemos que nós devemos trabalhar para migrá-lo para um fundo que tenha viabilidade para utilização apenas em telecomunicações. Um tema da maior relevância para o Ministério também é o tema da governança da internet. Nós temos no Brasil uma iniciativa muito importante a partir da crise da NSA e do Snowden, onde foram feitas revelações em relação a abuso de monitoramento de dados e invasão de privacidade, inclusive de autoridades de todo o mundo, incluindo a presidenta Dilma, Angela Merkel e outros. O Brasil tomou uma iniciativa importante de começar, de ampliar o seu questionamento em relação à governança da internet. Disso resultou a aprovação do Marco Civil da Internet, cumprimentado também o senador Raupp, do Marco Civil da Internet e de uma estratégia diplomática internacional no sentido de defender que a governança da internet seja democrática, transparente, multilateral e multissetorial, ou seja, que nós não tenhamos um único país comandando o processo de governança da internet, que nós tenhamos um sistema multilateral de entendimento sobre as grandes questões de segurança na rede, de neutralidade, de estratégia de desenvolvimento social, cultural e comercial da internet e que, simultaneamente, nós tenhamos a participação da sociedade civil como elemento fundamental das características da rede mundial de computadores. O Marco Civil da Internet, como nós falamos, foi aprovado e está em fase de regulamentação, uma fase em que nós entendemos que ela é decisiva para que ele tenha efetividade e que ele possa, complementarmente com outras normas infralegais, assegurar que a internet seja um espaço seguro, no limite das suas possibilidades de segurança, que seja um espaço democrático, que seja um espaço onde a sua utilização seja assegurada à maior parcela possível da sociedade, incluindo pessoas físicas e jurídicas. Nós temos uma estratégia no Ministério, da Secretaria de Inclusão Digital, de alcançar 339 cidades com convênios firmados com o Ministério para viabilizar investimentos em fibra ótica para a integração dos serviços locais municipais, para a integração de entidades municipais e para ampliação do acesso em Wi-Fi para a população em locais públicos de grande fluxo. Temos aí uma série de investimentos previstos, no total de 245 milhões, além de termos também um programa de fornecimento de antenas para sinal via satélite, que serão aplicados para, principalmente, áreas de vulnerabilidade social, para serviços públicos e para telecentros. Sobre radiodifusão. Tá, já gastei o tempo, né? Sobre radiodifusão, nós temos aí uma preocupação relevante com algo que incomoda todos os radiodifusores, incomoda muitos parlamentares que são demandados pelos radiodifusores, que é a desburocratização da radiodifusão pública, dos procedimentos do Ministério e no Congresso Nacional. Como nós sabemos, a Constituição prevê uma tramitação para os processos de radiodifusão e nós entendemos que essa tramitação ela é hoje um obstáculo para muitas pessoas regularizarem sua situação ou mesmo para obter a oportunidade de se tornar um radiodifusor. Isso vale tanto para a radiodifusão comercial, para a radiodifusão educativa, comunitária, enfim. Todos são vítimas dessa burocracia absolutamente lenta e custosa para o Estado.
nós criamos um grupo de trabalho no dia 17 de março, com a participação dos segmentos da radiodifusão, para encontrar soluções para reduzir, via mudança de normas internas do Ministério e, se necessário, mudança de lei, e nós vamos precisar do apoio da Câmara e do Senado nessas propostas de mudança da lei, para agilizar, desburocratizar, modernizar os processos de outorga e pós-outorga, dar transparência total aos procedimentos. Todos aqui se lembram que, mais de uma vez, houve acusações no Brasil de uso político do Ministério das Comunicações para aprovação de projetos. Senador, também. Mais de uma vez, na época da Constituição, se levantaram ilações ou acusações em relação a essa questão. Posteriormente, na época da aprovação de outros projetos de interesse de setores do Parlamento, também houve esse tipo de questionamento. E nós achamos que nós temos que encontrar meios para acabar de maneira definitiva com esse tipo de sensação de que há interesses políticos na concessão de outorgas de radiodifusão, da transparência total e total previsibilidade na tramitação dos processos no Ministério e aqui também na Câmara e no Senado. E realizar periodicamente os planos nacionais de outorga com também previsibilidade, transparência e total publicidade dos atos do Ministério. A ideia é concluir esse projeto, esse processo até o final deste ano, para que nós possamos tomar as medidas no campo normativo e também no campo de legislação, no campo normativo interno do Ministério e no campo da legislação que tem que ser aprovada pelo Congresso Nacional. Temos um grande desafio para esses próximos 3 anos e meio, né? Que é o desligamento da TV analógica. Como vocês se lembram, houve um leilão da banda 4G, da banda de 700 MHz, para utilização da expansão da telefonia de 4ª geração. Foram 5,8 bilhões de reais nesse leilão. No ano passado, com a parte dos recursos, são voltados para viabilizar a migração de todas as emissoras de TV que estão nessa banda, para que nós possamos fazer a chamada limpeza do espectro para assegurar o uso pela telefonia. Isso envolve o desligamento de todos os transmissores analógicos e a implantação da plena digitalização da TV no Brasil. Esse projeto começa agora em novembro em Rio Verde, Goiás, como uma cidade piloto para o desligamento da TV analógica. Em abril de 2016, nós teremos Brasília, em maio, São Paulo e junho, Belo Horizonte. E a população de cada uma dessas áreas tem que receber avisos sistemáticos 365 dias antes, para que nós possamos ter aquisição dos equipamentos para assegurar quem não tem uma TV com conversor digital que possa adquirir o conversor. No leilão ficou estabelecido que os beneficiários do cadastro do Bolsa Família receberão gratuitamente conversores e antenas. Então, são potencialmente 14 milhões de famílias que vão receber gratuitamente. Existe um grupo que faz a gestão desse processo chamado GIRED, com a participação da telefonia, da radiodifusão, do Ministério das Comunicações e da Anatel, e que toma as decisões fundamentais sobre esse processo de migração. E a empresa chamada EAD, que é uma empresa de propósito específico, uma empresa privada constituída pelas operadoras de telefonia, que vai fazer toda a parte operacional dessa migração do sistema analógico para o sistema digital. A ideia é que nós tenhamos os conversores do Bolsa Família com interatividade para a utilização dos canais de interatividade no sistema de comunicação, tanto bancário quanto de previdência social, de assistência social, de emprego e de outros serviços públicos, durante o processo de desligamento da TV analógica, nós possamos ter a integração dessa população através desses conversores interativos. Já foram feitos 2 testes, um em Brasília e outro em João Pessoa, e
os resultados positivos da interatividade são extremamente importantes para a população de baixa renda, especialmente para a população que é beneficiária do Bolsa Família. Existe um critério para haver o desligamento da TV digital, só haverá desligamento no município ou na região se nós tivermos pelo menos 93% dos domicílios que estejam aptos a receber TV digital, ou seja, ou uma TV com conversor embutido ou uma TV comum com o conversor. Portanto, nós teremos que ter uma pesquisa antes de tomar a decisão em qualquer um dos municípios de manter o calendário ou não. A meta nossa é manter o calendário até 2018, mas, evidentemente, com a sensibilidade de observar que nós não podemos privar nenhuma pessoa, nenhum domicílio do serviço de radiodifusão ao qual está acostumado para ver o esporte, para assistir qualquer programa de entretenimento, enfim, para todas as suas atividades de comunicação. Esse é o cronograma, vamos passar direto. Por fim, algumas atividades referentes à Anatel, que tem uma direção, como vocês sabem, aprovado pelo Senado Federal, indicado pela Presidente da República e aprovado pelo Senado Federal, para os conselheiros que representam a Anatel e que constituem a sua direção. Nós temos em curso, no momento, a revisão das metas de universalização da telefonia fixa. Nós temos também a discussão de um termo de ajuste de conduta com as operadoras de telefonia fixa, que são 1.800 processos de multas que estão sendo discutidas a sua equalização para o cumprimento das obrigações que as empresas de telefonia têm que atender à população. Estamos implantando também a inserção do 9º dígito para a telefonia móvel, para poder ampliar a quantidade de números disponíveis. O desligamento da TV analógica, onde a Anatel tem um papel determinante. O coordenador do GIRED é um dos conselheiros da Anatel. A estratégia de defesa do consumidor, sempre com reuniões periódicas e novas resoluções para manter as operadoras sempre articuladas nesse processo de melhoria da qualidade do serviço, e o Plano Geral de Metas de Competição, que visa equilibrar a oferta de capacidade de rede no atacado. A Telebrás, que é a empresa responsável pela estratégia de banda larga e de internet no Brasil, complementarmente às operadoras privadas, nós temos um plano de investimentos para uma atualização estratégica das metas, a participação ativa na formulação do programa Banda Larga para Todos. A nossa principal meta é ampliar a rede de fibra ótica no Brasil, de maneira a atender todas as regiões onde for possível chegar com fibra ótica, e temos previsto para o ano que vem o lançamento de um satélite para comunicação militar e também para levar sinal de internet em banda larga para locais onde a fibra ótica não seja acessível. Nós também estamos em fase final de contratação de um cabo de fibra ótica entre Brasil e Portugal, entre Fortaleza e Lisboa, através de uma associação entre a Telebrás e uma empresa espanhola que tem especialização em cabos submarinos de fibra ótica. Os Correios, que são uma parte importante do Ministério, nós temos metas de universalização de serviços postais. Os Correios está presente de maneira direta ou indireta em todos os municípios brasileiros. De 2010 a 2013, a distribuição domiciliar foi ampliada de 156 milhões de domicílios para 165 milhões, e a meta nossa é alcançar todos os domicílios brasileiros. Nós temos uma série de metas já constituídas para ampliação dos serviços postais. Evidentemente, isso tem um custo para os Correios. Os Correios, a parte, digamos, da obrigação da universalização, ela é altamente deficitária, o que implica os Correios terem uma estratégia agressiva de disputa da área de logística, da área de encomendas e da área de serviços bancários em convênio com o Banco do Brasil, o Banco Postal, para chegarmos aí ao equilíbrio econômico-financeiro dos Correios.
Nós temos um grande desafio nos Correios que certamente envolve também o esclarecimento aos parlamentares e à sociedade, que é o transporte aéreo de carga, já que a lei de licitações obriga os Correios a realizar modalidades de contrato que são pouco atrativos para as empresas e que muitas vezes levam, pela concorrência, a uma relação entre preços e obrigações que não se equilibram ao longo do tempo, até porque é uma área que sofre forte influência do custo de combustível, do custo de locação de aeronaves, custos esses que são muitas vezes vinculados no mercado internacional ao dólar. E, portanto, você manter um contrato de 5 anos dificulta a execução plena desse contrato com qualidade. Nós estamos buscando soluções para isso e vamos certamente precisar do apoio da Câmara e do Senado para encontrar uma modalidade de contratação que atenda a um serviço dos Correios que não é parte do monopólio, já que boa parte se refere a encomendas e a logística, portanto, sofre a concorrência forte de empresas privadas. Então, basicamente isso. Eu queria concluir dizendo o seguinte: nós temos no Ministério a plena convicção de que o serviço de telecomunicações é o serviço que mais sofre mudanças tecnológicas na humanidade. Nós estamos vivendo, na verdade, a transição entre tecnologias de comunicação e tecnologias também de estruturação desses sistemas, tanto na parte de hardware quanto na parte de software. E o Brasil, pelas características do seu território, pelas dificuldades geográficas e pela desigualdade social e regional que nós temos, merece uma estratégia especial, especialmente para a questão da internet em banda larga. Nós acreditamos que a internet em banda larga é a grande demanda hoje de comunicação. Senador Cristóvão, eu até cito um exemplo de uma prefeita do interior da Bahia que me relatou que realizou o processo de orçamento participativo esperando que a população fosse pedir pavimentação, saneamento básico, educação, saúde, creche, e a principal demanda nos distritos da cidade do interior da Bahia, cidade de Uruçuca, que é perto de Itabuna, foi internet em banda larga. O pessoal da cidade se organizou para reivindicar que a prefeitura tivesse um programa específico para assegurar o acesso à internet. E por que isso? Porque as pessoas sabem que com a banda larga podem ter serviços sem sair de casa, acessar o banco, acessar a Previdência Social, acessar um cadastro de emprego. As pessoas podem ter a possibilidade de entretenimento, a possibilidade de comunicação com seus parentes que moram em locais distantes, com custo baixo. Ou seja, essa é uma demanda hoje que não é do Brasil, é do mundo. E nós temos a obrigação de ter uma estratégia que viabilize, como é um setor fortemente disputado pelo setor privado, integrar o interesse público com o interesse privado. Integrar estratégias de infraestrutura pública com incentivo ao investimento privado para assegurar que esses investimentos possam resultar em disponibilidade de serviços para toda a população. Então, essa é uma questão fundamental. Nós achamos que esse programa Banda Larga para Todos pode ser efetivamente um veículo para rapidamente atender a população no prazo de 3, 4 anos, com qualidade e acessibilidade e com custo razoável. E que essa é uma tarefa fundamental que a gente espera a colaboração do Parlamento brasileiro, sempre atento a essas demandas da população. Por fim, uma questão importante que é a discussão sobre a legislação em relação à radiodifusão no Brasil. Vossa Excelência sabe que foi um tema muito tenso durante a Constituinte, resultou num conjunto de artigos que eu considero pessoalmente bastante bem desenhados, em termos de prever que a população brasileira tenha um sistema de radiodifusão equilibrado, que possa ter sistema público, privado e estatal, que possa não permitir monopólio e oligopólio e que assegure um caráter educativo, um caráter culturalmente distribuído no território e com uma série de previsões constitucionais. Esse sistema que, inclusive, prevê uma participação forte do Congresso Nacional no processo de outorga e de renovação de outorgas,
que prevê, inclusive, e temos já instalado, embora com funcionamento não tão frequente, o Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional, que tem um papel importante, na minha opinião, e que deve ser, na minha avaliação, ampliada a sua funcionalidade, a sua capacidade de interagir com as demandas da população, e nós estamos estruturando no Ministério, para apresentar à sociedade brasileira, um processo de debate sobre a legislação que sustenta esses princípios constitucionais. Nós achamos da maior relevância que o Brasil discuta de maneira democrática, sem preconceito, sem sectarismo, qual é a legislação que pode atender à plena eficácia dos dispositivos constitucionais que já estão na Constituição e que eu, pessoalmente, não vejo nenhuma razão fundamental para alterá-los. Eu acho que os princípios da Constituição são princípios extremamente bem formulados e bem estruturados. O que nós precisamos, na minha opinião, também, é uma legislação ordinária que dê plena eficácia. A lei atual que está em vigência no país é de 1962. É uma legislação que, para a época, foi bastante também debatida, longamente debatida, no Congresso Nacional, e que sofreu, inclusive, no momento da sua sanção, dezenas de vetos do então presidente João Goulart, que depois foram derrubados pelo Congresso Nacional. Foi um processo extremamente debatido e tenso dentro do Parlamento na relação com o Poder Executivo. Nós achamos que é o momento de fazer uma avaliação serena, tranquila e sem sectarismo em relação a essa legislação. Ela é adequada? Ela está atualizada? Passaram-se mais de 50 anos e nós temos uma legislação de uma época em que não havia o conceito de rede de televisão, a internet não existia e muito menos a telefonia móvel. Então, portanto, nós não tínhamos um sistema de telecomunicação tão complexo e desafiador como temos hoje. Então, nós achamos que é um bom momento para fazer um debate que se dê publicamente, sem uma proposta a priori do Poder Executivo, e que nós possamos construir com o Congresso Nacional uma fase pré-tramitação, com a sociedade civil, com os radiodifusores, com os teóricos do setor, para que possamos formular uma proposta que atualize essa legislação com o seguinte pressuposto: a liberdade de expressão é cláusula pétrea da Constituição e ela não pode ser questionada em hipótese alguma. Nós temos que assegurar plena liberdade de expressão no nosso país como um dos pilares fundamentais da democracia. O que nós precisamos é assegurar que a liberdade de expressão seja algo efetivamente democratizado em nosso país, para que todos os brasileiros se sintam contemplados dentro desse princípio constitucional. Obrigado.